O episódio 7 vai ser um dos episódios com mais acontecimentos marcantes dessa primeira temporada de A Casa do Dragão. Vai ter morte, vai ter incesto, vai ter traição, vai ter muita coisa acontecendo. E no trailer a gente já pode ver alguns detalhes disso tudo que vai acontecer. E eu vou analisar o trailer para vocês logo depois da vinheta. Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes, seja muito bem-vindo se você chegou aqui pela primeira vez, muito bem-vindo se você já veio aqui de outras vezes. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de curtir, de comentar, de compartilhar. Pega o link desse vídeo aqui, manda naquele seu grupo do WhatsApp aí que todo mundo assiste A Casa do Dragão, manda no seu grupo do Telegram, bota no Reddit, no Twitter, no Instagram, seja lá onde for, ajuda a gente a crescer. Se você compartilha esse vídeo, mais pessoas assistem, mais pessoas podem gostar, mais pessoas vão indicar para outras pessoas e assim a gente vira um grande esquema de pirâmide que vai fazer um bem, ao contrário de todos os outros esquemas de pirâmides que você já ouviu falar. Então, por favor, ajude a gente. E eu tenho que lembrá-los também, antes da gente começar, que este vídeo aqui é completamente spoiler mesmo, é loucamente mesmo, compre 2, leve 3, é free, spoiler free. Então eu vou falar de muita coisa que vai acontecer, eu vou analisar o trailer do que vai acontecer no episódio, vou falar de coisas que acontecem no livro e se na análise do episódio eu dou uma segurada, aqui eu não vou segurar nada, beleza? Então vamos logo analisar esse trailer porque vai ter muita coisa. Beleza, a gente começa esse trailer com o velório da Laena Velaryon. Ela morreu no episódio passado, no final do episódio passado, e a gente vê aí, a gente tem o Corlys falando aí. O que é essa vida breve, se não a busca pelo legado? Isso daí vai ter consequências, porque é o seguinte, nesse episódio, Laenor Velaryon também morre, e a Vhagar, que fazia parte ali dos dragões Velaryon, né, da casa Velaryon ali que tava, essa galera aí vai perdeu a Vhagar, e ela vai ser roubada pelo Aemond, ou seja, uma pessoa do grupo dos Verdes vai roubar esse dragão, ele vai agora montar a Vhagar, então é um episódio muito triste pra casa Velaryon. E esse lance do legado é justamente assim, pra maioria das pessoas, o legado são os filhos, porque eles vão continuar a nossa história teoricamente. Então os nossos filhos vão ser aqueles que vão carregar a história e é essa a ideia, eu acho, disso que o Corlys fala. Porque ele tá falando do legado dele, e o legado dele quem carrega seria a Laena e o Laenor. Só que os dois morrem e aí eles ficam quase sem legados. A gente sabe que os filhos do Laenor não são, só que a Baela e a Rhaena já são. Pelo menos ele tem uma parte do legado dele ali preservado. Na cena seguinte a gente vê um pouco mais dessa derrota, então parece que a gente vai ter a Casa Velaryon como centro mesmo desse episódio, mostrando ali algumas coisas. Vai ter coisa mais acontecendo, talvez exista algum tipo de traição do Vaemond, que a gente já viu ali, que ele talvez possa estar envolvido na morte do Laenor, mas nada fica claro a respeito disso. Nos livros, o Vaemond, inclusive, quando ele vê os sobrinhos, ele questiona, ele fala, ó, já que o Laenor morreu, então eu sou o herdeiro de Derivamarca, porque os filhos do Laenor não são filhos dele, então eu sou o verdadeiro herdeiro. E a gente começa uma guerra, uma pequena guerra, uma batalha ali, por causa do trono de Derivamarca para ser o herdeiro do Corlys. Vaemond é o irmão mais novo do Corlys e a gente já viu ele no segundo episódio, inclusive. E aí a gente vê a Vhagar saltando de algum lugar, parece que tá no velório da Laena mesmo, e também a gente vê a Rhaenys ali, que ela tá jogando ali um anel em cima de 2 brincos, aparentemente a gente não sabe se é dela ou se é da Laena. Em off a gente vê algumas cenas mostrando a Alicent, mostrando a Rhaenyra, a gente ouve o Daemon falando, provavelmente pra Rhaenyra, falando, olha, você precisa que os seus súditos temam você, eles precisam ter medo de você se você quiser governar. Isso é uma coisa que Maquiavel explicava no livro dele, O Príncipe, é uma coisa que o Martin ele leva muito para os livros dele. É exatamente isso, Maquiavel dizia que sim, você pode governar com amor, mas você também pode governar com o medo. O lance do amor é o seguinte, você pode fazer, você vai ter pessoas leais, você vai ter pessoas que vão te amar, mas ele é muito menos eficiente do que o medo. Então se você tiver que escolher entre escolha pelo medo, porque o medo é muito mais eficiente do que o amor. O medo vai fazer com que as pessoas te obedeçam mais e com que elas não te traiam em hipótese alguma, porque não existe só um respeito, existe também o medo de que algo ruim possa acontecer. Então você tem duas coisas ali impedindo aquela pessoa de fazer algo contra você, enquanto que com o amor é mais que, eu gosto muito dessa pessoa, não vou fazer nada. Ao mesmo tempo, se você fizer, você no máximo perde uma amizade, você não tem consequências muito grandes disso. Então Maquiavel sempre diz para que, se você é um governante, as pessoas te temam. E o Daemon tá tentando ensinar esse lance do Maquiavel
pra Rhaenyra. Depois em outra cena a gente vê a Vhagar abrindo a boca pra cuspir fogo, e essa deve ser a cena onde o Aemond está tentando ali ir montar ela. A gente nos livros tem uma cena parecida, né, acontece também em Deriva Amarga, vai todo mundo pra lá, o Aemond fala, eu vou pegar o maior dragão que tem disponível no mundo, que é a Vhagar. Ele tá com medo de ser descoberto, afinal de contas ele tá no domínio do Corlys, então era um dragão Velaryon e etc, então ele tá com medo de que ele seja descoberto, ele sai correndo, os primos dele veem o que tá acontecendo, vão atrás dele, mas ele diz depois, mais pra frente, que ele tava com tanto medo de ser pego, que ele correu e simplesmente montou na Vhagar e saiu voando. Então ele nem percebeu o que ele fez, ele foi meio que loucamente fazendo isso. Eu acho que na série a gente vai ver uma coisa parecida também, ele com medo, mas eu acho que a Vhagar vai fazer meio que um jogo duro, assim, acho que ela não vai querer de início, mas ele vai conseguir passar por ela, e aí eles vão se ligar, e ela vai ser o dragão dele. Então a Vhagar passa a integrar o time dos verdes a partir desse episódio. A briga vai acontecer depois, e aí a gente vai ter um motor muito grande. Eu tava falando no episódio passado sobre as crianças, que elas vão ser o motor de várias coisas, e elas começam aqui já uma coisa que vai piorar muito a relação da Rhaenyra com a Alicent e fazer com que a guerra mais pra frente seja ainda pior. As meninas veem, a Rhaena queria pegar a Vhagar pra ela, porque era da mãe dela, ela não tem dragão nenhum e etc, mas daí o Aemond vai roubar e provavelmente o Lucerys e o Jaehaerys eles vão comprar essa briga pra eles ali, eles vão ali brigar com o Aemond vai bater provavelmente no Jaehaerys, talvez até machuque ele, de sair sangue, alguma coisa, e é o Lucerys quem vai arrancar o olho do Aemond, de alguma forma ali, com um punhal, com qualquer coisa, ele vai pegar e vai arrancar um olho do Aemond, e isso daí vai fazer um grande problema, um grande estardalhaço. A gente tem algumas cenas dessa confusão em vários trailers e vocês estão vendo aí, então a gente tem todo mundo reunido no salão, a gente tem todo um problema ali que foi criado, e a gente tem ali a resolução desse problema. A Alicent tá puta porque o filho dela perdeu um olho, enquanto isso a Rhaenyra tá tentando proteger os filhos dela, né? E a Alicent nos livros, ela ainda propõe pro rei, então, que como forma justa, o que é justo, né? Ela arranca então o olho do Lucerys, porque aí fica igual para igual, né? O meu perdeu um olho, o seu também perde um olho, normal. A gente talvez tenha isso na série também, porque ela arranca o punhal do Viserys e sai com um punhal na mão, e a gente não vê se é pra ir pra cima do Lucerys ou se ela vai só pra cima da Rhaenyra mesmo. O fato é que a Rhaenyra segura ela com uma mão, aparentemente ela tem a mão até cortada, a gente vê sangue escorrendo da mão dela, a gente não sabe se é nessa hora, mas provavelmente é. E daí a gente tem essa briga, é quando a Rhaenyra segura o punhal e fala, agora eles veem você como você realmente é. Então tem essa tentativa aí de regicídio, né? No caso, princicídio, não sei como é que chama, mas é um membro da família real tentando matar outro. Então a gente tá tendo aí um problema muito grande. E nesse momento, inclusive nessa cena, uma coisa interessante acontece. Aparentemente é o Daemon que tá ali brigando com o Sir Criston Cole, e na hora que o trem pega fogo mesmo, o Daemon pelo jeito dá um arroxo ali no Criston Cole, e 2 guardas reais são necessários ali para conseguir conter ali o Daemon. Enquanto isso, o Gerald Westerling, que é o Lorde Comandante da Patrulha, por enquanto acho que ele tá defendendo o rei, e ele tá apontando que é para todo mundo ir ajudar o Criston Cole. Então a gente vai ter já um embate ali bem legal entre o Criston Cole e o Daemon. Talvez eles nem mostrem isso direito, mas a gente vê ali pela imagem que isso vai acontecer. Lembra que eu falei que o Laenor morre nesse episódio? Pois bem, nos livros a gente não sabe como isso acontece. Nos livros a gente sabe que ele morre, mas fica na dúvida o que pode ter acontecido. Talvez um amante tenha matado ele porque ele estava se engraçando contra o cara, talvez pode ter sido o amando de alguém, por exemplo, Larys Strong, talvez pode ter sido o amando do Daemon, ou pode ter sido o próprio Daemon Targaryen quem matou ele. A gente não sabe direito o que vai acontecer, a gente vê algumas cenas que indicam o que pode acontecer, mas mesmo assim fica meio nebuloso. Primeiro porque a gente tem um personagem que aparentemente tem cabelos Targaryen, que está vestido com um capuz. Aquele cabelo, ele dá um pouco a entender que é o Daemon, mas a gente não sabe quem é, porque afinal de contas não tem como ver a cara dele. A gente vê outra pessoa com aquele tipo de capuz só quando a gente já tem um salto temporal. Isso seria no episódio 8, 9 ou 10. Então não tem como saber essa pessoa que a gente vê com aquele capuz. É o Aemond, que a gente vê num trailer oficial lá, acho que o 3º trailer talvez, mas não pode ser o Aemond, porque ainda não teve esse salto temporal. Então tem que ser alguém, algum Targaryen tá ali. E aí o cabelo parece que tá mais ou menos curto, sim. Talvez seja o Daemon, mas não tem como a gente saber. Mas o fato é que a gente tem algumas cenas que mostram algumas coisas acontecendo. A gente vê que o Laenor tá duelando com alguém.
E aí, em outros trailers, nesse daqui a gente não consegue ver direito, mas em outros trailers a gente consegue ver que é sim o amante dele, Sir Quarren, parece que é o nome dele. Então, ele tá duelando com esse cara, e aí na nossa cena desse trailer do preview a gente só vê eles ali lutando, mas em outras cenas a gente vê que os dois estão lutando e tem mais uma pessoa, ou seja, tem uma terceira pessoa ali. E aí, tudo fica mais nebuloso ainda, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Porque mais pra frente a gente vê a imagem de uma pessoa agarrando outra por trás e quebrando o pescoço. Essa pessoa que está quebrando o pescoço parece ser o Daemon, mas quem ele quebra o pescoço, a gente não tem certeza de quem pode ser. Então, o que a gente tem nessa cena? A gente tem o Laenor duelando contra o amante dele, a gente já viu que o amante dele é melhor do que ele, porque no episódio passado a gente viu os dois ali treinando e várias vezes o Sir Quarren conseguia chegar até ele, mostrando que se ele quisesse, poderia matar ele ali, como eles eram amantes, ele não ia fazer isso. E aí, o que pode estar acontecendo? Primeira possibilidade, Sir Quarren é simplesmente um traidor. Ele vai e tenta matar o Laenor ali, e porque ele já tinha sido contratado para isso, ele estava só fazendo jogo duplo, ele viu a oportunidade, ele foi lá e matou ele. Segunda possibilidade é que Sir Quarren e aquele cara são traidores, então os dois juntos vão matar o Laenor ali e o Daemon vai para ajudar ele e consegue matar ali os outros dois, mas não impede a morte do Laenor. Outra possibilidade é que talvez o Laenor tivesse tendo alguma coisa com aquele cara ali naquela sala, talvez seja um amor mais antigo dele, e aí ele tava ali retomando alguma coisa, o Sir Quarren viu, ficou puto, foi lá e matou ele. E o que pode acontecer, que eu acho que é o que vai acontecer, é o seguinte, eu acho que de fato vai acontecer essa luta aí. Eu acho que o Sir Quarren com o Laenor vão estar ali duelando, porque o Laenor tava ficando com aquele cara lá, e aí começa essa luta. Eu acho que o Daemon vai estar passando por ali, e ele vai notar isso. Ele vai falar, tem uma oportunidade aqui. E basicamente o que ele vai fazer, talvez, é matar todo mundo que tá ali. Então ele chega pra, tipo assim, defender o Laenor, mata o Sir Quarren, e depois, em seguida, logo em seguida, ele vai e mata o Laenor também. O carinha tenta fugir, e aí o Daemon pega ele e quebra o pescoço dele. Assim, ele consegue ter ótimos álibis. Primeiro, quem matou foi o Sir Quarren, não fui eu, então ele livra essa daí dele. Eu cheguei só pra defender e eu matei os outros dois que estavam tentando matar o Laenor. Como não tem nenhuma testemunha, ele sai como herói. Mas você pode perguntar, por que ele estaria fazendo isso? Por que o Daemon ganharia com isso? É um jumento de garimpeiro. Rhaenyra Targaryen, ele é apaixonado por ela, a gente sabe que eles têm essa química, ele não tem mais uma esposa, e a única coisa que impede os dois de ficarem juntos é que Rhaenyra ainda tem um esposo. Então, se ela não tiver um marido ali, é tranquilo pra eles. E a gente sabe que no próximo episódio a gente vai ter mais um salto temporal. No episódio 8 a gente tem um time jump de novo. Então vai trocar atores, os atores mirins todos deixam de ser essas crianças e passam a ser adultos. E nessa salto temporal aí, a gente vai ver que a Rhaenyra e o Daemon já vão ter os filhos dele. Ela provavelmente já vai estar grávida do último filho do casal. E daí então a gente precisa que eles se casem nesse episódio ainda. Então ao final desse episódio, eu acredito que a gente já viu cenas disso nos trailers, inclusive. Eles devem ter uma cerimônia, eu acredito que bem diferente de todas as cerimônias que a gente viu, que deve ser uma cerimônia ultra valeriana ali, porque afinal de contas os dois são Targaryens e orgulhosos disso e representam o caos do dragão. Então eu acho que a gente vai ver o casamento deles e esse seria o motivo de Daemon querer que Laenor morra. Então, como vocês podem ver, vai ser um episódio muito, se eu estiver correto, muito recheado de coisas, de acontecimentos, de coisas que vão deixar as pessoas malucas falando na internet, e muito dedo no Gru e Guitar Hero aí, pra gente se deleitar aí enquanto a gente assiste, que é o que a gente assiste, a gente gosta é do Casos de Família mesmo. Comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que você... Então é isso aí, galera, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, espero que você tenha gostado, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, segue a gente em todas as nossas redes sociais e espalhe esse vídeo aí, para que a gente cresça igual a Veigar cresceu aí no Império, beleza? Muito obrigado e até a próxima.